Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje nós vamos conversar sobre o Zika vírus que tem dominado a sociedade aí, a população, e é um pouco complicado, né? Algumas pessoas sabem o que é, outras pessoas não sabem, a gente ouve muito falar, mas talvez você não saiba dos cuidados, por exemplo, que você precisa em relação a esse vírus, em relação ao mosquito. Que mosquito que transmite isso? Mas o Aedes aegypti antigamente transmitia dengue, agora já transmite o Zika vírus também. Para solucionar todas essas dúvidas, todas essas situações, nós convidamos o infectologista, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, infectologista da Fundação Tropical de Medicina e da Fiocruz. Ele é o Marcos Lacerda e está aqui para conversar com a gente e esclarecer todas as nossas dúvidas. Bom dia, doutor. Bom dia, Isabelle. Então, o que seria o Zika vírus? A gente está ouvindo já de um tempo para cá, essa doença tem... A microcefalia é causada pelo Zika vírus e aí a gente está descobrindo outros tipos de vírus que podem ser causados pelo mesmo mosquito e é só o mosquito que transmite isso. Como que a gente esclarece essa confusão que pode estar na nossa mente por causa das últimas notícias? Bom, as doenças infecciosas elas têm uma evolução mais ou menos esperada, ou seja, a cada tempo é esperado que você tenha novos vírus. Então, doença infecciosa é uma coisa muito dinâmica. O que a gente ensina para os nossos alunos de medicina hoje não é o que a gente vai ensinar amanhã. Então, esse vírus já tinha sido descrito na África há mais de 60 anos atrás, mas ele não foi responsável por um número muito grande de casos. E, obviamente, que com a migração de pessoas, com essas pessoas andando, circulando pelo planeta, elas vão infectadas até outros países. Então, na verdade, até se demorou bastante tempo para que esse vírus se disseminasse e chegasse aqui ao Brasil. Infelizmente, isso aconteceu porque a gente tem as condições necessárias. A gente tem um clima quente, úmido, e esse mosquito é um mosquito que chegou no Brasil e ele está hoje em todos os municípios brasileiros. Ele não é originariamente daqui, ele é alguma coisa que é estranha ao Brasil, mas ele se adaptou muito bem ao Brasil. E claro que com a chegada de novos vírus, se esse mosquito conseguir transmitir, a expectativa é que a gente tenha epidemias como essa da Zika vírus, que infelizmente está acontecendo em maior número aqui no Brasil. Esse tipo de vírus, quando são descobertos, já existem em algum lugar? Ou é possível que algum outro vírus ou, enfim, algum outro tipo de doença se desenvolva até que se transforme em outro? Enfim, como que acontece esse caminho até que se descubra esse vírus? A maior parte desses vírus, eles não nascem no ser humano, eles passam acidentalmente para o ser humano. Por exemplo, o vírus da gripe, que é um vírus muito temido, que é o vírus da influenza, ele faz mutações em porcos e em aves. Isso acontece no Sudeste Asiático e daí, então, o vírus da influenza se espalha pelo mundo todo. E quando foi descoberto também foi uma confusão, né? Foi mais ou menos a mesma confusão que está tendo agora por causa do Zika vírus. Exatamente, até porque a cada ano a gente tem um tipo de influenza diferente. Então, eventualmente, a gente tem um vírus que é diferente. Essa é a razão pela qual a gente vacina para a gripe, as pessoas mais idosas vacinam-se para a gripe todos os anos, porque a cada ano esse vírus muda, então eu preciso de uma nova vacina. Então, geralmente, a evolução desses vírus acontece em outros animais, em macacos, em aves, por isso que geralmente procedem de regiões de florestas. E a composição dessa vacina modifica também? Modifica também. A cada ano a gente está se vacinando com uma composição diferente do vírus da influenza que circulou no ano anterior. É como a gente costuma dizer sobre os antibióticos, por exemplo, né? Quando a gente utiliza um antibiótico e vai utilizando como se fosse um outro remédio comum, nosso corpo vai se adaptando a esse tipo, a fórmula que esse antibiótico apresenta e não funciona mais para combater o que a gente combatia antes. Exatamente. É preciso lembrar que o planeta está em constante evolução. Então, os animais estão evoluindo, os vírus estão evoluindo, as bactérias estão evoluindo e no meio de tanta evolução e adaptação, a gente vai ter que aprender a lidar com essas crises. Bom, e a transmissão do Zika vírus realmente é pelo Aedes aegypti? Exatamente. Apenas dessa forma? Bom, o vírus Aedes aegypti, ele é um vírus que transmite vários tipos de vírus, pode transmitir vários tipos de vírus, são chamados de arbovírus, ou seja, são vírus transmitidos por artrópodes. Artrópodes são mosquitos e o Aedes aegypti é um desses artrópodes. Então, hoje, o Aedes aegypti é capaz de transmitir dengue, que já desde a década de 80 no Brasil transmite, quatro tipos de vírus do dengue, o chikungunya, que entrou mais recentemente, e agora o vírus do Zika. O chikungunya e o Zika não têm ligação um com o outro, não tem relação? Não, eles são diferentes, são totalmente diferentes, mas eles conseguem passar dentro do Aedes aegypti, dentro desse mosquito, eles conseguem fazer um ciclo e o Aedes é capaz de infectar uma pessoa.
O que é a febre por Zika vírus? Então, a febre por Zika vírus, ela foi descrita, na verdade, na Polinésia, num grupo de ilhas da Polinésia, e ali não se chamou muito atenção, era um vírus aparentemente inocente. Ele dava um pouco de febre, mas ele deixava o corpo das pessoas pintada, como se fosse por sarampo ou como se fosse uma alergia. Mas isso não chamou a atenção naquela época da população mundial. Então, pouco se sabia sobre o vírus da Zika e agora chegando ao Brasil, então, com um número muito maior de casos. E com os pesquisadores e médicos brasileiros atentos, a gente foi capaz de detectar uma associação, que é uma associação das mais graves possíveis, que é a microcefalia, que foi descrita inicialmente no estado do Pernambuco. É claro que a gente ainda está fazendo vários estudos seguindo algumas milhares de gestantes para dar essa resposta de forma mais sólida, mas de fato a associação temporal que existe entre a ocorrência dos casos de Zika e o aumento do número de casos de microcefalia faz quase que absoluta essa associação. Os sintomas dessa doença, os sintomas do vírus de que eu estou com Zika vírus, quais são? Então, febre é um dos primeiros sinais. Nem todo mundo desenvolve febre. Essa febre pode ser alta, pode ser baixa. E aqui na nossa região a gente tem várias doenças que causam febre. Portanto, é preciso ficar atento, porque com o aparecimento da Zika, existem pessoas que estão se infectando por malária também na nossa região em especial. A Amazônia toda tem muita malária, na periferia das cidades, a população ribeirinha. E tudo começa com febre. Então é preciso não ficar na cabeça que toda vez que tiver febre vai ter Zika, ou seja, eu posso ter influenza, eu posso ter gripe, eu posso ter meningite, eu posso ter febre tifoide, eu posso ter malária. Então isso é muito importante, porque todas essas doenças começam com febre. O que chama a atenção da Zika é o que a gente chama em medicina de exantema, ou seja, é o corpo ficar todo pintado. Então essa tem sido a principal orientação que a gente tem dado para a população. A ocorrência de febre, mais esse exantema, esse corpo todo pintado, deve ser feita a suspeita da infecção pela Zika. Normalmente a dengue também deixa umas pintinhas no corpo, né? Isso, só que com menos frequência. E essas pintinhas pelo corpo, elas coçam muito, isso é muito característico do dengue. E o dengue dá uma febre mais alta, que dura 7 dias, com uma febre bastante alta, com muita dor atrás dos olhos, com muita dor nas articulações. Mas cada pessoa reage de um jeito diferente, sabe, Isabelle? Não dá para a gente dizer que todo mundo vai ter aquele mesmo grupo de sinais e sintomas. Então, o que tem que ficar atento é o seguinte: apareceu febre, existem outras causas de febre e é importante que a pessoa procure a unidade básica de atenção para fazer esse diagnóstico diferencial. O corpo ficou pintado? Pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser Zika. A partir disso, o diagnóstico do Zika é muito complicado ou é muito simples? Você olha para a pessoa e sabe que aquilo ali é Zika? Não, infelizmente ainda a gente não tem como falar isso. E isso traduz-se no número de casos que a gente tem hoje. Quer dizer, esse número ele deve ser um número falso. A gente deve ter muito mais casos de Zika. Porque nós não temos um teste sorológico ainda que seja validado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa, 2 dias atrás, aprovou 2 testes sorológicos que podem fazer o diagnóstico do vírus da Zika. Entretanto, o Ministério da Saúde está entendendo se esses testes não vão cruzar com outras doenças. Ou seja, se o vírus da Zika, esse teste rápido, que foi aprovado pela Anvisa, ele também detectar dengue, chikungunya ou outras arboviroses, ele perde um pouco da sua importância, porque ele vai dar falsamente positivo. Então, hoje o que nós fazemos é uma coisa muito sofisticada e que já é feita aqui em Manaus. A Fundação de Medicina Tropical e a Fiocruz estão fazendo isso. O LACEN vai fazer isso assim que chegarem os insumos. É que nós detectamos pedacinhos do material genético do vírus. Então, o teste que é feito hoje para confirmar a infecção pelo Zika, ele não tem erro. Quando ele sai positivo, de fato, a gente sabe que a infecção é pelo Zika. Mas esse teste é caro. Eu não posso fazer esse teste em todo mundo, até porque não há muita necessidade de se fazer esse teste em todo o mundo. Então, o Brasil hoje está produzindo em larga escala esses testes para que a gente possa usar na população. Mas aí vem a prioridade do teste. A gente tem priorizado o teste exatamente naquelas pacientes que estão gestantes.
justamente por causa da microcefalia. Então, nossa grande preocupação hoje é fazer com que uma mulher que esteja em idade fértil ou que esteja gestante e que tenha febre com o corpo pintado, ela possa saber que teve infecção pelo Zika e que há um risco que nós não sabemos ainda também qual é o risco. Ou seja, ter o vírus da Zika não significa que 100% dos bebês vão nascer com microcefalia e, portanto, vão ter algum grau de retardo mental. Isso a gente ainda está tentando entender, especialmente lá no Nordeste, onde o número de casos é bastante maior. As consequências do Zika vírus, no caso, seria só a microcefalia ou é justamente sobre as outras consequências que ainda não se sabe? Bom, existe uma complicação que já havia sido descrita, que é a síndrome de Guillain-Barré. Esse nome, que é um pouquinho chato de dizer, se refere a uma síndrome em que há perda da força muscular no corpo. Ele não é só devido à Zika. Na verdade, o corpo, quando sofre uma infecção por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, ele pode fazer uma reação imunológica muito exacerbada, muito forte. E essa reação ela acaba destruindo parte da inervação desses músculos. Então a pessoa começa a ficar com perda da força muscular. Essa é uma síndrome que pode ser muito grave. Ela pode ter complicações graves, o paciente tem que ser internado e essa complicação ela já havia sido descrita também para a Zika. Então são duas coisas que tem que chamar a atenção para a gente nesse novo momento em que o Aedes aegypti também transmite a Zika. Um deles é a microcefalia, que certamente é um gravíssimo problema de saúde pública, e o outro é a síndrome de Guillain-Barré. Felizmente, a síndrome de Guillain-Barré ela não tem a mesma frequência, ela é mais rara, mas a população deve ficar atenta. Doutor, nós já temos participação aqui pelo WhatsApp, e a primeira é o seguinte: meu nome é Luana e gostaria de saber se essa doença pode ser transmitida pelo beijo e o sexo. Bom, existe uma investigação de um caso de transmissão sexual da Zika, pelo beijo definitivamente não há liberação na saliva em quantidade infectante do vírus da Zika e está assim investigando ainda se a transmissão sexual seria possível. Mas essas transmissões ainda que existam, elas são de muito pouca relevância, de muito pouca importância. De fato, a gente tem que se concentrar no controle do Aedes aegypti. Como eu te falei, esse mosquito não é daqui, ele entrou no Brasil há muito tempo e hoje ele está em todos os quintais das famílias brasileiras. A maior parte das transmissões se deve à quantidade de Aedes aegypti que nós temos hoje no Brasil. É interessante, inclusive, porque existem algumas doenças que nós realmente não temos o controle. Não temos o controle porque não depende da gente combater esse tipo de doença ou não. Mas nesse caso, se a gente combate o mosquito, se a gente toma cuidado, por exemplo, com o quintal de casa, que são coisas muito simples, mas que muitas vezes a gente não faz, mesmo escutando sempre, é sempre aquela ideia de que comigo nunca vai acontecer, né? Não, na minha casa não existe, comigo não vai acontecer, eu nunca vou ser picado, a dengue não vai chegar. E aí a gente não toma os devidos cuidados. Mas se a gente tiver o devido cuidado, se a gente realmente se importar com as propagandas e, enfim, com todas as informações que estão chegando até as nossas casas hoje em dia, talvez a gente consiga combater mais fácil. Então depende bastante da gente Claro, também. quer dizer, a gente está falando aqui de um problema social, que é um problema de higiene doméstica. Ou seja, as pessoas que têm uma fossa, as pessoas que têm um esgotamento sanitário vão deixar de ter diarreia, vão deixar de ter hepatite A. E as pessoas que não deixam água acumular na sua casa não terão Aedes aegypti. O problema é que esse mosquito ele voa uma distância maior. Então não basta eu fazer o meu trabalho aqui. A gente tem que ter na nossa rua, na nossa quadra, no nosso bairro, a ideia de que um criadouro de mosquito ele pode ser suficiente pela transmissão para toda aquela comunidade. Então, de fato, é um trabalho coletivo, é um trabalho comunitário, é alguma coisa que o brasileiro precisa aprender a fazer, é a entender o impacto do que ele faz na casa dele sobre a região onde ele mora. Doutor, conjuntivite pode ser sintoma de Zika? Não, a gente não tem visto isso com muita frequência. O que se vê, na verdade, é uma vermelhidão no olho. Alguns casos que a gente tem visto têm o olho mais avermelhado, a gente chama de hiperemiado, mas não é necessariamente uma conjuntivite. Parece uma conjuntivite, mas é só uma vermelhidão dos olhos. Fui ao médico e ele disse que talvez eu esteja com Zika e mandou ir para casa, descansar e beber bastante líquido. Essa doença não é grave? Não existe exame? Não, ela não é, na sua maioria, ela não é grave. Então, de fato, os pacientes têm que tratar essa doença como uma doença febril autolimitada, ou seja, ela vai se curar sozinha, tá certo? Então, a recomendação é usar medicação para a febre
e tomar bastante líquido, como qualquer outra síndrome febril. Como eu te falei, a grande preocupação que nós temos é, se essa pessoa começar a ter perda da força muscular, se ela tiver dificuldade para caminhar, para abrir os olhos, para movimentar os braços, ela tem que ir para uma unidade de referência, que aqui no caso, em Manaus, é a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Agora, é claro que nós estamos concentrando todos os nossos esforços em orientar as gestantes. Essas sim têm um risco real de ter um filho com algum grau de retardo mental. Mas fora essas duas situações, de fato, o vírus da Zika não causa uma doença grave e essa orientação está bastante correta. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Vamos continuar conversando. Se você ainda não enviou sua participação, ainda dá tempo de enviar para a gente, através do 98111-4512. Não perde a chance de ter todas as suas dúvidas tiradas e a confusão desfeita também, né? Porque a gente ouve muita informação por aí e às vezes a gente não sabe discernir o que é certo, o que é errado. Então, se você quer saber se a sua dúvida é verdadeira ou não, se é mito ou verdade aquilo que você está escutando, é só mandar a sua participação para a gente vai te responder ao vivo. A gente volta já já.